Olá, como vai você, famílias e familiares? Tudo bem? Você já ouviu falar naquele termo que diz que aceitação social não é recuperação? Esse é um termo bastante conhecido em sala de anônimos, em salas de NA, de AA, ali ele é bastante conhecido. Eu quero falar um pouquinho desse termo e também fazer uma aplicabilidade na realidade de algumas famílias codependentes que a gente conhece, né? Que infelizmente faz parte de um quadro de família disfuncional. Olha só, gente, há alguns anos atrás, mais precisamente na época da reforma psiquiátrica ou reforma antimanicomial, lá pela época das décadas de 50, 40, 60, naquela época as pessoas ditas loucas, elas eram internadas, eram colocadas dentro de uma instituição e ali eles ficavam. E você sabe qual que era o critério, ou um dos principais critérios de alta dessas pessoas que estavam internadas lá? Um dos principais critérios de alta realizada pela equipe médica era quando essa equipe ela olhava e percebia que essa pessoa, né, a dita louca, essa pessoa estava produzindo, estava trabalhando, estava ali realizando atividades, mostrando-se uma pessoa que produz, que realiza, que faz acontecer em termos de produtividade. E quando eles observavam essas pessoas, eles entendiam que essas pessoas que estavam lá trabalhando, repito, produzindo, estavam trabalhando lá na instituição, elas estavam curadas, ou estavam perto da cura, ou estavam melhorando, enfim. Hoje em dia, ainda existe algumas famílias que têm a mesma mentalidade. Hoje em dia ainda existe algumas famílias disfuncionais que acreditam que estar trabalhando ou trabalhar ou sendo produtor ou producente é sinônimo de estar bem, é sinônimo de estar curado, é sinônimo de estar em recuperação. O que eu quero alertar vocês, familiares, que isso não é uma realidade. Essa mentalidade, essa maneira de pensar é bastante arcaica, é bastante antiga e hoje em dia nós entendemos, né, através de estudos, através inclusive de experiências de vida, de que a pessoa que está trabalhando não significa que ela está bem emocionalmente e psicologicamente, e ainda a ideia de que se ela começar a trabalhar ela vai parar de usar droga, ela não vai mais recair, ela não vai mais ter as suas recaídas. Por que eu digo que isso é ilusão, que isso é engano? O tratamento para a dependência química ou para as compulsões, dentro de uma instituição, de uma comunidade terapêutica, é focado na mudança cognitiva e comportamental. E uma das bases para que haja essa mudança cognitiva e comportamental, se faz necessário ter processos de autoconhecimento, de autorreflexão e também ter algumas mudanças no que diz respeito a ressignificar algumas questões da sua vida. E para isso se faz necessário estar se conhecendo. Se faz necessário estar olhando para si mesmo, percebendo em si mesmo algumas características que diz respeito ao seu caráter e olhando para si mesmo, encontrando essas características da sua personalidade que diz respeito ao seu caráter, ele olha e diz para ele mesmo, eu quero mudar. Eu não quero manter o meu comportamento dessa forma. Eu quero ser diferente. Eu não quero ser igual a essa pessoa que eu estou vendo de forma repetitiva aqui no processo terapêutico, aqui no internamento. Então, existe o autoconhecimento, a autopercepção e a pessoa passa a buscar uma mudança em relação àquilo que ela encontrou em si mesmo que não gostou. Pois bem, quando a pessoa ela pega alta, que ela sai do internamento, ou com uma alta de término de tratamento, ou até mesmo uma alta interrompida, que é um abandono de tratamento, ela precisa, e se faz necessário, ainda permanecer fazendo esse autoanálise. Ela ainda precisa permanecer sendo espelhada, ou seja, estar com pessoas essas que melhor seria se ela também, essas pessoas também vivenciassem a mesma realidade do que ela, né? Cito aí salas de anônimos, né? NA, AA, esses grupos de mútua ajuda, para que esse ambiente seja um ambiente que venha espelhar para ele continuar tendo
essa busca do autoconhecimento. Ela continuar a ter essa autoobservação, ela ter estratégia ou colocar estratégias de prevenção de recaída ou até de manutenção preventiva estando inserida dentro de um processo terapêutico, seja em grupo e seja individual. E como é que isso vai acontecer se a pessoa sai do internamento e vai direto trabalhar? Como é que isso vai acontecer se a pessoa sai do tratamento, do internamento e vai já buscar tentar ser producente, ou seja, tentar ser produtor? Por quê? Porque ainda existe, repetindo novamente, ainda existe na mentalidade da família de que a pessoa estar trabalhando é sinônimo de estar bem, e incute isso no adicto, no dependente químico, vende essa ideia para ele, é óbvio que ele vai comprar. Aí ele compra essa ideia de sair e ir trabalhar, e é óbvio que nesse processo de busca de trabalho, nesse processo de querer trabalhar, ele vai ter um autoabandono. Ele não vai ficar olhando para ele não vai buscar a manutenção preventiva no que diz respeito a continuar a busca do autoconhecimento. E o que que acontece? Quando eu não sei quem eu sou, eu não conheço as minhas fraquezas. E quando eu não conheço as minhas fraquezas, obviamente, eu não vou ter estratégias para ter enfrentamento de eventos emocionais que vão bater de frente com a minha fraqueza. E o que que vai acontecer? Vai haver ali, obviamente, um choque emocional. E se eu não tenho habilidade de lidar com esse choque emocional, a probabilidade de eu sofrer é muito grande e eu vou buscar na droga algo que alivie esse sofrimento. Mesmo estando trabalhando, mesmo tendo aí salário mensal, mesmo sendo útil para a sociedade. Então, gente, ser útil para a sociedade, ou como eu falei na frase, ter aceitação social, porque a sociedade aceita o cara que está trabalhando, o cara que está ali produzindo, isso não é sinônimo de tratamento, ok? Eu não estou dizendo que não é para a pessoa não mais trabalhar. Eu não estou dizendo absolutamente que é para a pessoa, né, viver de terapia ou viver de grupos de mútua ajuda a vida toda. Óbvio que não, é claro que não. Mas o dependente químico, que ele precisa, logo após ele sair da instituição, é continuar tendo esse processo de autoconhecimento, esse processo de crescimento como ser humano, como pessoa, em todos os âmbitos. E para isso, obviamente, se faz necessário continuar fazendo o tratamento após o internamento, fora do internamento. Isso é muito importante, lhe dar continuidade. Então, gente, eu queria trazer essa reflexão, certo? Que, repetindo a frase, né? Que aceitação social não é sinônimo, não é recuperação, exatamente pelo motivo de achar que a pessoa trabalhando ou a pessoa indo trabalhar quer dizer que ela está curada ou que ela está bem, né? Isso não é uma realidade, tanto é que a gente vê inúmeras pessoas estando bem financeiramente, ter tido várias conquistas, várias realizações, e mesmo assim acabar recaindo, acabar voltando ao uso da substância, porque existe muito a inteligência intelectual, né? Mas a inteligência emocional está super rebaixada. E um tratamento se faz necessário para isso também, para que ela venha adquirir uma inteligência emocional e venha adquirir habilidade para lidar com as adversidades da vida. Então, gente, eu trago essa reflexão para a gente pensar, para a gente tomar um cuidado, para não vender, né? Não tentar incutir essa ideia arcaica lá da reforma psiquiátrica, antes, perdão, da reforma psiquiátrica, não tentar incutir essa cultura, essa ideia na cabeça do dependente químico, na cabeça do adicto, prometendo a ele trabalho, dizendo para ele que ele precisa trabalhar, porque se ele estiver trabalhando, ele vira gente. Já viu esse termo? Ah, se você estiver trabalhando, você vira gente, porque aí então você vai isso, vai aquilo. Gente, com adicto não é assim que funciona. O trabalho é importantíssimo, sim. Ele precisa arrumar um emprego e dar conta das suas responsabilidades em casa e etc. Claro, isso é muito importante. Porém, não é sinônimo dele estar bem. Não quer dizer que ele está curado, recuperado. Então, o meu alerta aí, a minha sensibilização, a minha conscientização para com você, familiar disfuncional,
né? Abrindo um parênteses, eu gosto de falar familiar disfuncional, porque eu não estou falando de todas as famílias, estou falando, obviamente, daquela família que é um pouco disfuncional, né? É um pouco adoentada. Né? Com essa família que eu estou falando, se você ainda tem essa ideia arcaica, vamos tentar renovar a mente, vamos tentar entender que é importante passar para ele que ele precisa terminar um processo. Após ele terminar esse processo, ele precisa aí então começar um outro processo e não pular etapas, não passar por cima do processo com a ideia de que basta estar trabalhando que está tudo resolvido. Gente, parece-me que o vídeo ficou um pouco longo, não era essa a proposta, mas fluiu. Se fluiu, é obviamente que teve um propósito e espero eu ter alcançado esse propósito, que é conscientizar vocês dessa questão, né? Questão essa que denuncia uma família disfuncional. Beleza, gente? Aceitação social não é sinônimo de recuperação. Coloca isso em mente. Um forte abraço, Deus abençoe e até uma próxima, se Deus quiser.